nós vamos agora começar a nossa revisão do 7º ano, né, e começando falando sobre o nosso assunto inicial, que foi a energia térmica. Né? Então, eu espero que vocês estejam bem, né, voltando aí das férias, agora se preparando para nossas provas. Tá? E nós vamos começar relembrando aqui, e vocês também estudando, né, posteriormente com as atividades, sobre a questão da energia térmica. E aí, o que a gente pode observar? O que você sente quando o dia está quente? Então, nós estamos agora passando por dias muito quentes. E o que você vai sentir durante esses dias quentes, certo? Outra perguntinha para a gente estar pensando. Calor e temperatura ou calor ou temperatura? Será que é a mesma coisa, calor e temperatura? Será que são coisas diferentes? A gente costuma falar, né, muito, hoje está quente, hoje está calor, né, principalmente quando a gente está dentro da nossa sala de aula, que a gente vai lá para fora, né, para a rua, e aí, poxa, está muito calor aqui dentro. Mas vamos descobrir o que é isso, o que é calor e temperatura. Primeiro a gente vai relembrar, vai destacar a nossa utilização de objetos quentes e frios. Então, o ser humano ele vai utilizar estratégias para se medir a temperatura dos objetos. Nós temos forma de medir a altura, medir o tamanho, a velocidade. Mas como é que a gente vai medir a temperatura? Então, existem alguns objetos que eu vou utilizar eles quentes. A chapinha, por exemplo, a gente tem que utilizar ele quente, porque senão ele não vai fazer efeito no cabelo. Né? É necessário que seja quente. Já o picolé é também necessário que ele esteja gelado, né? Frio, porque senão a gente não consegue nem, né, consumir o picolé, porque ele vai estar todo derretido, vai virar um suco. O pastel, por exemplo, a gente às vezes consome o pastel frio, mas ele é muito mais interessante quando ele está quente, né? Seu sabor fica muito mais interessante. O chopp também, por exemplo, né? O choppzinho de açaí. Então, é melhor que ele esteja frio para poder você consumir ele da melhor forma. Porque senão ele vai ser um suco também, se ele estiver quente. E a pizza, né? Geralmente a gente vai consumir a pizza quente, embora a pizza gelada também seja muito bom. Mas o que eu queria que vocês observassem, relembrassem? Que depende muito do nosso contexto, a gente vai utilizar, às vezes, objetos que são quentes e também que são frios, né? Vai depender muito disso. Então, o ser humano ele criou uma forma, um mecanismo de se medir essa temperatura. E quais são essas formas? São o termômetro. Então, a gente viu até na sala de aula o exemplo lá do Chaves, né, quando ele estava doente, que eles tiveram que comprar um termômetro. Você na sua casa pode ter tido esse termômetro aqui, que é o termômetro tradicional, convencional. Ele vai conseguir medir a temperatura do nosso corpo. Tá? Lembrando que o nosso corpo, geralmente, ele já vai ter a temperatura média de 36 graus, né? Essa é a temperatura normal da gente. E vai existir, hoje em dia, o termômetro, né, digital, que a gente pode encontrar no Extrafarma, no Líder, em diversas farmácias, que ele já é muito mais fácil de a gente medir. Né? Então, 36,5 é a temperatura comum, o normal do nosso corpo. Tá? Então, isso aqui são instrumentos que vão ajudar a gente a medir essa temperatura. Se vocês observarem bem aqui, essa temperatura está medida em graus Celsius. Mas será que em todo lugar essa temperatura vai ser assim? A gente viu que não. Nem todo lugar vai ser a temperatura em graus Celsius. Então, por isso, os cientistas fizeram escalas. E aqui nós estamos comparando as escalas. Vocês vão lembrar, né, nas suas atividades, que no Brasil nós utilizamos a escala Celsius. Tá? Então, como é que eles se basearam? Pela questão da água. Então, a água congela em 0 graus Celsius, aqui para a gente no Brasil, e a água vai ferver em 200 graus. Em outros países, como nos Estados Unidos, outros países do hemisfério norte, eles vão utilizar a escala Fahrenheit. Então, ela vai utilizar outros números. 32 graus Fahrenheit a água congela e 212 a água ferve. E no meio acadêmico científico, eles também utilizam
a escala Kelvin, que é a escala absoluta. E no caso aqui já são outros números. 273 a água congela e 373 a água vai ferver. Tá? Então sempre se baseando na questão da água. E aí, lembrando que isso aqui é a comparação. Tá? São diferentes números, mas todos eles vão indicar o ponto que a água congela e o ponto que a água vai estar fervendo. Certo? Outra coisa que nós vimos que também foi super interessante é a questão da sensação térmica. A temperatura de verdade é a coisa que você vai ver, às vezes até em praças, né, em relógio, nós temos como medir nossos celulares hoje em dia, eles conseguem dizer se o tempo vai ser nublado, qual é a temperatura, nosso ar-condicionado, né, então a sala de vocês geralmente era muito fria, Gustavo, né, o Adriel, vários de vocês, né, o Leonan reclamavam aí da temperatura, e o ar-condicionado ele vai determinar a temperatura real, seja 16 graus, 17, 18, 20. Agora, cada um de nós vai ter uma percepção, isso eu vou chamar de sensação térmica, que nada mais é do que aquilo que eu vou sentir devido à minha roupa, devido à minha condição do dia, devido à umidade do ar. Então, nós aprendemos que a sensação térmica ela não é algo confiável para medir, porque cada um de vocês pode ter uma sensação. A Marcele, a Bianca, né, os meninos, cada um pode ter uma sensação diferente. Tá? Isso vai depender da minha roupa, vai depender de muita coisa. Tá certo? Então aqui vocês estão vendo essa imagem, essas pessoas estão vestidas com roupas próprias para o frio, mas cada uma delas vai ter uma sensação térmica diferente. Isso é devido à nossa pele possuir os receptores térmicos. Então, a nossa pele é considerada o maior órgão, ela vai estar em contato com o ambiente e é através da pele que nós vamos sentir a temperatura. Tá? Então, você vai ter aqui glândulas, né, que vão ser responsáveis por sentir a temperatura. E aí, cada um de nós vai ter essa sensação diferente. Tá? Então, lembrando que temperatura real é aquela que vai ser medida nos termômetros. Nosso celular pode medir, vai mostrar para a gente. Mas cada um de nós vai ter uma percepção, ou seja, uma sensação diferente. E isso vai... algumas pessoas vão acreditar que está mais frio e outros vão acreditar que está mais quente. Tá? Então, esses são os receptores térmicos. A temperatura, nós estamos observando aqui, né, essa escalazinha nesse desenho, esse termômetro, vai estar mostrando para a gente aqui quando essa temperatura está mais elevada, está quente, e aqui quando essa temperatura estiver mais baixa, né, que vai estar frio. Sempre lembrando que nós estamos pensando nisso na questão da água, quando essa água ferve e quando essa água vai estar congelando, tá certo? Calor e temperatura são a mesma coisa? A gente fala muito no nosso dia a dia, eu estou com calor, ou dentro dessa sala está calor, aqui na escola está calor. Mas será que é a mesma coisa, calor e temperatura? Então vamos observar, vamos relembrar, né, se vai ser a mesma coisa ou não. O calor, vamos imaginar uma situação aqui. Né? Você vai preparar um café, e tem muitas pessoas que gostam de tomar café de tarde, e é necessário que eu vá esquentar a água. Né? Eu posso pedir, o pai de vocês pede, fulano, coloca lá para ferver a água. Quando a água está quase no ponto, você coloca o pó lá dentro da panela e mistura. Tá? Como é que a gente vai mudar como é que a gente vai justificar essa mudança de temperatura? Você pegou a água lá do filtro, da geladeira, da torneira, e você vai perceber que com o passar do tempo, essa água vai estar saindo um vapor, um vaporzinho lá de dentro da panela. Como é que a gente pode justificar isso? Essa água que era líquida, agora vai estar em forma de vapor. Então, quando dois objetos estão com temperaturas diferentes, né, o objeto que está com maior temperatura, ele vai transferir para o corpo de menor temperatura. Isso é o que a gente chama de calor. Então, o calor nada mais é do que a energia se movimentando.
Então, por isso que a gente vai perceber a água mudando de estado físico, porque ela está ganhando calor, né? A gente ligou o fogão, começou a ferver, e aí você vai perceber que essa água vai agora evaporar. Então, o calor, vocês vão ver, o calor é essa energia que vai estar se movimentando, vai estar se transferindo pelos objetos, pelos corpos. Tá? Então, aqui vocês estão vendo a imagenzinha do cara que está tomando café. Então, temperatura e calor, como vocês estão vendo aqui, são conceitos diferentes, né? A temperatura está relacionada à agitação das partículas, das moléculas. Nós vamos ver isso mais lá para frente. E o calor é a energia que está fluindo entre os corpos. Lembrando que é sempre daquele maior corpo de maior temperatura para aquele corpo de menor temperatura. Tá certo? Então, calor é energia se movimentando. Isso vai nos dar a ideia do conceito de equilíbrio térmico. Os objetos eles vão apresentar diferentes temperaturas, tá? Sempre a temperatura do maior para o menor. Isso vai chegar a um ponto que vai haver um equilíbrio. Então, vocês estão vendo aqui esses dois garotinhos tentando andar sobre essa corda. Tá? Então, no instante que esse sistema não conseguir mais transferir essa temperatura, nós vamos dizer que houve um equilíbrio térmico. Falei para vocês do exemplo uma vez que eu tive que, para curar uma certa enfermidade, tive que colocar o pé na água quente, né? Minha mãe botou. Foi uma frieira, né, que eu peguei lá jogando futebol. E aí você vai, no início, dói muito, porque a temperatura da água está muito quente. Mas com o passar de alguns minutos, vai haver um equilíbrio e você não vai mais sentir dor, porque o nosso corpo e a água vão entrar em um acordo, digamos assim. E aí vai haver um equilíbrio entre esses dois corpos diferentes. Então você está vendo aqui o exemplo. Né? Às vezes, quando você vai tomar um café também, que está muito quente, né? Você queima a sua língua. Mas com o passar do tempo, vai existir um equilíbrio. Né? Então, esse café não vai ficar tão quente assim. Se você mistura uma água muito quente e uma água fria, vai haver essa transferência de energia, mas essa água, essa mistura de águas, ela vai entrar em equilíbrio. E aí vai ficar água morna, como a gente conhece, que não é nem a temperatura fria e nem a temperatura quente, mas uma temperatura intermediária. Tá? Então, esse processo é o que a gente conhece como equilíbrio térmico, tá certo? Como é que o calor ele é medido? Então, a gente sabe que tem a questão da temperatura, pode ser em graus Celsius ou grau Fahrenheit. O calor ele também vai ser medido. E ele vai utilizar a mesma unidade de medida da energia, que é a caloria ou pode ser os joules. Se vocês lembrarem, nós fizemos uma atividade na sala de aula que foi observar nos alimentos que existe a quantidade de calorias. Por quê, professor? Porque a gente vai absorver essa energia dos alimentos. Daquele biscoito que vocês compram, do café, do arroz, do feijão, todos eles vão ter calorias porque são a forma de energia que nós vamos obter. Tá certo? Então, uma caloria equivale a 4,2 joules. Como eu falei para vocês, os alimentos eles possuem valor energético. E a gente vai utilizar a unidade quilocaloria, ou quilojoule. Então, vocês vão poder relembrar, olhar aí nos alimentos que tem na casa de vocês, no biscoito, no esquilho, todos eles, até mesmo no refrigerante, eles vão ter um valor energético. E aí pode ser quilocalorias ou quilojoules, como está aqui no exemplo dessa imagem. Tá certo? E aí nós vamos chegar nas partes finais, que são os condutores térmicos. Nós fizemos várias atividades e percebemos que existem alguns materiais que são excelentes condutores térmicos. O metal e o alumínio são exemplos disso. Por isso que a panela da sua casa sempre vai ser de alumínio, né, de metal. Porque ele vai esquentar, digamos assim, muito mais rápido. E aí quando você coloca na geladeira também vai gelar muito mais rápido. Então, os metais são exemplos de excelentes condutores térmicos. Condutores térmicos são aqueles que têm a capacidade de conduzir energia muito bem. Por outro lado, existe o isolante térmico.
a madeira, o isopor, né? Então o paraense sempre gosta de um isoporzinho para andar, ah, o próprio ar, o vidro, né? São exemplos de isolantes. Então, se os condutores térmicos são aqueles que conduzem bem, o isolante térmico é aquele que não conduz bem a energia, né? Até mesmo a gente viu lá várias atividades falando sobre a casa das pessoas que moram em regiões frias. Eles constroem lá aquela casa de gelo, porque o próprio gelo é um isolante térmico. Tá? Então, isolantes térmicos, aqueles que são maus condutores. A gente viu o conceito de calor específico e calor latente. O calor específico é a quantidade de calor necessária para que o material mude ou sofra uma variação no seu grau. E disso a gente vai perceber a mudança de estado físico. Tá? Então, o calor latente é aquele calor que vai ser cedido, vai ser recebido, mas só que esse objeto não vai ter uma variação de temperatura. Então, calor específico é aquele calor, aquela quantidade de energia necessária para que, por exemplo, a água mude de estado físico. E aí, o exemplo do café. Você colocou essa água para ferver, essa água vai evaporar. É o processo de vaporização. Você coloca essa água lá na geladeira, no congelador, no freezer, você vai ter a formação de gelo, né? Esse é o processo de solidificação. Tá? Então, essa mudança de estado físico é graças à quantidade de energia que essa água vai receber para que ela mude de estado físico. Tá certo? Então, isso é o que a gente chama de calor específico. Cada objeto possui uma quantidade diferente. Na indústria, isso também é muito utilizado, porque a indústria também tem que mudar o metal de formato. Então, é necessário que ela derreta esse metal e transforme, por exemplo, em outro formato. Então, isso é muito utilizado também na questão industrial. Tá? Então, vocês estão vendo aqui o metal sendo derretido para dar uma nova forma para ele. Na última parte da nossa revisão, nós vamos falar sobre a questão de condução do calor. Então, a gente observou que os materiais são formados por partículas, ou seja, pequenas moléculas que vão compor esse objeto. Essa ideia aqui está mostrando para a gente, essas partículas vão ficar agitadas. Então, quando eu estou esquentando um objeto, essas partículas vão começar a se movimentar e vão começar a se tocar. E esse é o processo de condução de calor. É quando essas partículas vão pouco a pouco entrando em contato umas com as outras e assim esse objeto vai esquentando por completo. Isso é o exemplo do metal, né? Quando você esquece aquela colher dentro da panela, quando você toca no cabo da panela, né? Então isso é o processo de condução térmica. Tá? Aqui mais um exemplo. Você esquenta, né? Principalmente aqui no metal, que é o mais comum a gente perceber isso, uma extremidade. Se você tocar na outra extremidade, você vai sentir. Tá? Então, a condução térmica, ou a condução de calor, você vai sempre lembrar que vai ter que existir o contato. Tá? Porque essas partículas, elas vão, pouco a pouco, se juntando ou se tocando, e assim vai esquentando a barra de ferro por completo. Então, no processo de condução, você vai ter que ter o contato com esse objeto. Segurar na maçaneta, você já sente que a sala está fria, né? Lá na maçaneta da porta da sua casa, você sente que está calor. Então, a condução, você vai ter que ter o contato. Por outro lado, você vai ter que ter a convecção. A convecção vai acontecer nos líquidos e nos gases. Então, quando a gente coloca para ferver, numa panela aqui de vidro, a gente consegue perceber que vai ter o surgimento de bolhas. Essas bolhas vão fazer um movimento. Esse movimento, né, vai ajudar essa água a se deslocar, como a gente pode observar aqui melhor nessa outra imagem. Então, a água quente ela vai tender a subir e a água que é fria ela tende a descer. Então, esse movimento faz com que a água possa ferver ou possa esquentar por completo. É o mesmo procedimento que vai acontecer na questão da corrente de convecção dos gases também. Então, líquidos e gases são através do processo de convecção. Então, o ar que está mais quente, a tendência dele é subir. E o ar que está mais frio, a tendência é descer. É o processo que nós chamamos de corrente de convecção,
que vai ser utilizado por alguns esportistas, né? No processo aqui da asa delta, eles vão utilizar a corrente de convecção e eles vão e aí muitos esportistas vão utilizar essas correntes para poder fazer suas atividades. Essa última imagem vai mostrar os 3 processos. A condução, quando você toca na panela. A convecção, que vai ser nos gases e nos líquidos, que já é a movimentação aqui da água. E a irradiação, que são as ondas eletromagnéticas que vão ser emitidas. E mesmo a distância, ela vai propagar o calor. Tá certo, gente? Então, a gente fica por aqui. Nossa revisão. Estudem bastante também, né, com as atividades e com o livro de vocês, para todo mundo estar preparado. Tá? Um abraço, tchau para vocês.